Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Perguntando Teologia. Lembrando que o nosso podcast tem como objetivo responder as perguntas que você, sendo cristão ou não cristão, tenha em relação ao cristianismo, vida cristã e a teologia em geral. Hoje eu estou aqui com o meu amigo Tiago. Tudo bem, Tiago? Tudo jóia, Rafinha, graças a Deus. Então vamos direto ao ponto. A pergunta da semana é relacionada à criação e essa pergunta é a seguinte: a criação foi em 6 dias, com a duração que nós conhecemos, ou foi em 6 períodos de duração desconhecida? Então, Thiago, essa é uma dúvida que muita gente tem, né? Porque realmente às vezes parece meio esquisito essa história dos 6 dias. O que a gente pode falar sobre isso? Essa é uma pergunta bem complexa. A gente tem uma porção de pessoas estudando muito seriamente o assunto, buscando evidências, exatamente naquilo que vai além da teologia, não é? Pessoas cientistas mesmo, cristãos e não cristãos, que têm estudado o assunto de uma forma que seria praticamente impossível a gente resolver a questão aqui em um episódio, né? Vai muito além da minha área de estudo, mas o que a gente pode trazer é tentar elucidar um pouco algumas questões que ajudam a gente a perceber de modo prático o porquê existe essa dúvida, o que que ela significa de fato e mais, mais expressivamente talvez, de que modo que lidar com essa pergunta pode nos ajudar a nos prejudicar na nossa fé. Então, eu diria o seguinte, é uma pergunta difícil de ser respondida pela complexidade dela. O que nós podemos fazer aqui é esclarecer a natureza da pergunta e trazer um pouquinho para nossa realidade para saber, afinal de contas, como que a gente lida com uma pergunta como essa. Pode ser? Pode ser, vamos embora então. Então vamos lá. Bom, gente, essa pergunta sobre a criação, na verdade, ela acontece porque quando você abre a sua Bíblia e você começa a ler o livro de Gênesis, você tem lá o relato da criação, no capítulo de número 1. Esse relato ele é amplificado, de certa forma, no capítulo 2 de Gênesis. E esse texto nos conta de Deus criando o mundo e especificamente divide a criação do mundo em 6 dias, sendo um sétimo dia reservado para o descanso divino. Descanso aqui, não no sentido de que Deus ficou cansado do trabalho, como nós ficamos, mas de apreciação de tudo aquilo que havia criado, de contemplação da sua criação. Então, a princípio, nós não temos dificuldade com isso. Você vai lendo o texto e você entende aquilo que é dito no livro de Gênesis, cada coisa sendo criada em um dia. O problema é que, com o desenvolvimento, especialmente da ciência, e com as respostas que foram sendo trazidas para nós pelo estudo da ciência evolutiva, com as respostas que foram sendo trazidas para nós, especialmente com a análise de idades, o encontro de fósseis, de minérios que aparentam ter uma idade muito maior, e a gente tem uma complexidade de outros assuntos, não é? Como que o universo tem essa idade que aparece ter, ou seja, a gente sabe que as luzes de determinados astros que estão tão longe da Terra, eles levam um tempo muito grande para chegar aqui para a gente. Então, tudo isso traz um questionamento de, afinal de contas, será que é de fato racional nós falarmos em uma criação de 6 dias? Aliado a isso, nós temos algumas pessoas que vão olhar para as escrituras, estudiosos bíblicos, e vão nos dizer que existe ali, na forma como o texto é confeccionado e também na forma como determinadas palavras são usadas no livro de Gênesis, existe uma abertura para entender que, na verdade, não se tratam de dias de 24 horas, como nós conhecemos, mas o que seriam dias eras, ou seja, cada dia representando um grande espaço de tempo, o que possibilitaria a Bíblia estar alinhada com aquilo que a ciência está dizendo. Então, de forma resumida, o problema é o seguinte: a ciência nos diz que a Terra tem 4,5 bilhões de anos. E quando nós olhamos para as escrituras, nós vemos uma Terra muito mais jovem sendo apresentado para nós, porque no último dia da criação o homem é formado e a partir do homem conta-se uma descendência, então nós temos um período muito mais curto sendo descrito nas escrituras. E a pergunta é como é que a gente lida com isso,
como que nós lidamos com esse conflito. Existem pessoas sérias dos 2 lados. Essa é uma questão polêmica, no sentido de que ela eu diria que é uma questão em aberto, é uma questão que está sendo estudada. Ela não é uma questão que nós temos uma resposta definitiva, ou tampouco podemos olhar para essa questão como uma questão de que as pessoas boas estão desse lado e as pessoas más estão do outro lado. Nós precisamos entender que em vários momentos a nossa compreensão das escrituras, ela foi esclarecida por aquilo que a ciência trazia. Isso já aconteceu e talvez o exemplo mais famoso seja quando Galileu Galilei aponta que na verdade, o Sol não girava ao redor da Terra como se pensava, mas era a Terra que girava ao redor do Sol junto com os outros planetas. E na época, a igreja não aceita o ensino de Galileu justamente porque acredita que a Bíblia defendia que a Terra estava posicionada fixamente e o Sol se movendo ao redor dela. Mas na verdade, quando esses estudos foram apresentados e o tempo foi passando, a igreja volta para as escrituras e percebe que na verdade a Bíblia nunca se propôs a falar dessa forma do movimento do Sol e da Terra. A Bíblia falava do movimento do Sol e da Terra da mesma forma que todo mundo fala: o Sol se põe, o Sol nasceu, e não de uma forma afirmando que um estava girando ao redor do outro. Então percebe que nesse momento, aquilo que dava a impressão de estar ofendendo as escrituras, na verdade se manifestou como algo que estava nos ajudando a entender melhor as escrituras. Mas eu estou dizendo isso para mostrar o seguinte: já houveram momentos da história em que o estudo científico nos ajudou a perceber que, na verdade, nós não tínhamos a melhor compreensão do texto bíblico. Percebe que não era o texto bíblico que estava errado, mas era a nossa compreensão a respeito do texto bíblico. Para onde que isso nos leva, então? Primeiro, entender essa questão como uma questão que nós não precisamos posicionar bem de um lado e mal do outro, como eu falei no início. Segundo, a gente entender que existem, de fato, dentro do texto hebraico, da forma como o texto de Gênesis é escrito, possibilidades para debate. O que eu quero dizer possibilidades para debate? Pelo seguinte, a primeira delas é Gênesis capítulo de número 1 e 2. É um texto narrativo ou é um texto com características poéticas? Isso faz toda a diferença. Porque se Gênesis 1 e 2 é um texto narrativo, então textos narrativos nós precisamos entender como as coisas estão sendo contadas ali. Um exemplo disso é quando o texto de Josué, que é um texto narrativo, fala que durante determinado momento, para que o povo de Israel vencesse a batalha, o sol parou. E aquele é um texto narrativo. Então, eu, comprometido com as escrituras, não importa quão difícil para mim seja entender como se deu esse movimento, mas eu vou assumir como verdadeiro que o sol de fato se deteve, ou seja, tipo, por algum motivo houve um dia com uma duração maior para que o povo de Israel vencesse aquela batalha. Agora, quando o livro dos Salmos nos fala que a voz do Senhor faz com que os cedros do Líbano se despedacem, ou que os montes se derretem na presença do Senhor, eu não preciso entender que montes literalmente se derreteram na presença do Senhor. Por quê? Porque a gente está tratando de um texto poético. Então, percebe? A diferença é, se você lê Gênesis 1 e 2 como uma poesia, você tem espaço para ser dito lá o que for, que vai ser uma espécie de uma demonstração de como Deus teria criado o mundo. Agora, se você lê Gênesis 1 e 2 como uma narrativa, então as coisas aconteceram como elas de fato estão descritas ali. Não se pretende passar apenas uma ideia da criação, mas se pretende contar como de fato foi. Então, a primeira coisa é essa questão do gênero literário. Existe um debate a respeito disso nos capítulos iniciais do livro de Gênesis. Certo. Então, Thiago, no final das contas, a gente pode colocar isso como uma discussão de conflito entre a ciência e a fé? Podemos, Rafa, podemos, porque na verdade é disso que se trata. E eu acho que é aqui que a gente começa a encontrar uma chave para aplicar uma possibilidade de resposta, como eu comentei no início para a gente. Pelo seguinte, é claro que essa dúvida surge, ou a possibilidade surge a partir do momento em que a ciência começa a trazer algumas elucidações, algumas pesquisas e algumas coisas que nos trazem a possibilidade de que a Terra tenha sido criada durante um tempo maior do que aquele que nós pensávamos originalmente. Então, percebe que, no fundo, a gente está tratando aqui daquele velho debate, ciência ou fé. Ou seja, o que, que eu faço quando a ciência traz um tipo de afirmação e a minha fé faz um outro tipo de afirmação? É esse o cerne do debate aqui. O que, que a gente faz nesses casos, então? De novo, eu vou pontuar algumas coisas que eu acho que podem nos ajudar a, pelo menos,
ter um entendimento melhor de como, independente de para qual lado eu caminho, a ter um entendimento melhor sobre o que eu considero na hora de me posicionar nesse debate. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado aqui é para não cair naquela falácia que opõe fé de um lado e ciência de outro lado, não é? Uma leitura histórica um tanto quanto equivocada que a partir da época do renascentismo, do iluminismo, vai colocar como que a ciência, o grande opositor da fé. Então, de um lado está a Bíblia, do outro lado está a ciência, de um lado está a fé, de outro lado está a razão. A gente tem que tomar muitíssimo cuidado com isso e o cuidado no sentido de não cair nessa falácia, porque ela não é verdadeira. Porque nós temos grandes pensadores ao longo da história que conciliam sim a sua fé com a sua razão, colocam a sua razão a serviço da fé, e boa parte do produto de pensamentos, boa parte das linhas que nós temos hoje são frutos de homens tementes a Deus, que abraçaram sim o estudo científico. Mesmo no campo da ciência, num sentido mais estrito, a gente tem homens como Pascal, como Faraday, como Newton, como Galileu Galilei, que eram pessoas que eram cristãs, desenvolvem estudos e que trazem descobertas e que nos ajudam a comunidade científica, fazem parte da comunidade científica. Então, perceba, a primeira coisa que a gente tem que fazer é não cair nessa oposição, fé de um lado, ciência de outro lado. Mesmo nos dias de hoje, nós temos aqui no Brasil pessoas estudando essa linha de pesquisa que a gente está comentando aqui, que são acadêmicos extremamente respeitados pela comunidade científica e que são cristãos, que têm um compromisso muito sério com a sua fé. Então perceba que nós não temos o porquê fazer essa distinção como se você tivesse que optar entre fé e ciência. A segunda coisa é a gente perceber também que, da mesma forma que a gente falou lá no início, que o nosso entendimento das escrituras ele pode ser elucidado, ou seja, ele se desenvolve, e a gente entende que em determinado momento podemos ter compreendido errado algo que as escrituras diziam, é saber que a ciência também não é uma senhora absoluta, ou seja, não é porque as pessoas dizem, não é? Ah, a ciência diz que, e a pergunta é, quando a ciência diz que, quem é que diz? Quem é que fala em nome da ciência? A ciência descobre uma coisa hoje e não pouco tempo depois a ciência vai e revê aquilo que havia sido descoberto, porque, na verdade, se você faz uma publicação de um artigo, isso é, de certo modo, uma descoberta científica, isso é, de certo modo, um material científico. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado para não sair abraçando tudo aquilo que a ciência diz, simplesmente porque foi a ciência que disse. Sim, verdade. Hoje você tem também a tendência de você, tornar a própria ciência algo uma divindade inquestionável, né. Muitas vezes a pessoa luta, você tem que ter as comprovações científicas, né, mas uma vez que essas comprovações científicas são levantadas, essas mesmas pessoas acabam tornando aquilo um dogma, algo inquestionável, né. Mas a gente pode ver pela história, que nem você estava comentando, até no século XVII, quando você tinha aquela briga entre a teoria da geração espontânea e a geração da biogênese. Uns diziam que a vida brotava espontaneamente do nada, né? Tinha até receita de como você fazer vida brotar, um determinado caldo nutritivo junto com roupa suja, que do nada aparece rato, aparece mosca. E esse tipo de teoria, na época, foi realizado experimentos em cima desse tipo de teoria e foi aceita pela comunidade científica da época, pelas universidades, inclusive, né? E isso se tornou algo estabelecido cientificamente na época. E depois, um pouco mais para frente, Pasteur veio através do experimento dele e desmentiu essa teoria da geração espontânea. Então é o que você disse, a ciência não é algo absoluto e atemporal, né? É algo que vai sofrendo modificações, tanto que a gente tem teorias, muitas teorias, né? Sobre principalmente o criacionismo também, já que a gente está falando desse tópico. Exato, exato. E isso, já que você tocou nesse ponto, Rafa, é interessante porque, assim, por que que a gente fala de modo tão especulativo a respeito da criação? Porque a criação sempre vai ser, especulativa. Você sendo evolucionista, ou você sendo criacionista, ou você sendo um criacionista evolutivo ou alguma coisa assim, você não vai poder voltar em um laboratório e reproduzir a criação para falar: "Viu, é desse modo que se faz um mundo". Ou seja, a gente sempre vai estudar evidências de uma época que não estivemos lá e que não poderemos estar e nem reproduzir em laboratório, né. Então isso torna esse estudo ainda mais específico, né, e particularmente, trazendo alguns desafios que a gente não tem em outros,
mas é como você comentou, é a gente entender que, isso já aconteceu e mais de uma vez. A ciência está em evolução, a ciência está, buscando os seus próprios estudos e mesmo estudos já comprovados, como você colocou bem aqui, depois eles são desmentidos. Então a gente precisa ter um cuidado muito grande para de repente não abraçarmos determinadas coisas sendo ditas pela ciência, só porque um livro de história, um livro de ciências diz determinada coisa, a gente abraçar aquilo como se fosse uma verdade absoluta. É isso mesmo. Eu acho que é interessante, tem até uma vez que um professor meu usou de exemplo, por exemplo, a gente falando do criacionismo, né? Ele mostrou assim, ele escreveu um 8 na lousa e ele falou: olha, gente, esse 8 pode ter vindo aqui, e aí ele escreveu do outro lado, 4 mais 4 é igual a 8. Mas ele também pode ter vindo aqui 7 mais 1. Ele também pode ter vindo aqui 6 mais 2. Então a gente sabe o que seria possível, mas a gente não sabe exatamente como se deu, né? Sim. Além disso, Thiago, algo também que eu queria trazer aqui para a nossa discussão é esse conflito, essas duas narrativas, essas possibilidades que a gente tem de interpretar a criação, elas importam de fato para a nossa fé, para o nosso relacionamento com Deus? Isso muda o nosso papel como cristão, nosso jeito de agir na nossa vida, se a gente sabe que a Terra tem 4,5 bilhões de anos ou se a gente acredita que ela é mais nova? Como que a gente aborda esse tipo de coisa de uma maneira mais prática? Então, perceba que sim e não. Por um lado, a gente pode dizer que não muda em nada na nossa fé, porque eu vou dormir hoje tranquilamente se a Terra tiver 10 mil anos, 20 mil anos ou 4,5 bilhões de anos. Por outro lado, sim, não por conta da pergunta em si, mas por conta das motivações que me levam até a pergunta, entende? Deixa eu tentar demonstrar isso de um modo um pouquinho mais claro. A grande questão para a gente seria, então, não efetivamente em que eu acredito, mas por que eu acredito em que eu acredito. Ou seja, para mim importa mais saber o que levou determinada pessoa a abraçar essa ou aquela teoria, do que efetivamente qual teoria ela está abraçada por conta daquilo que eu disse, porque se trata de uma questão que nós precisamos considerar em aberto e precisamos considerar como uma questão especial por tudo isso que envolve. É claro que a gente tem uma série de questionamentos envolvidos. Por exemplo, alguém pode dizer assim: se eu entendo que na verdade a Terra tinha uma idade diferente daquela que eu entendia que a Bíblia tinha, então na verdade a Bíblia toda não tem valor, e se eu não posso acreditar em Gênesis 1 e 2, então eu não posso acreditar no Salmo 23, em João 3, em nada, então a minha fé perde o valor. A questão é depende, porque você não precisa, como eu disse, você não precisa jogar fora capítulo 1 e 2 de Gênesis por optar por essa ou por aquela teoria, porque existem estudiosos sérios do texto hebraico de um e de outro lado. Então a grande questão para a gente é o que de fato te faz chegar até essa pergunta. De que modo que você chega até ela? Porque vamos concordar no seguinte: mesmo que você abrace a teoria falando de que a Terra tem uma idade maior e de que na verdade esses seis dias eram eras. A pergunta é por que você está abraçando essa teoria? Você está abraçando porque a ciência diz e você tenta ajustar o que a Bíblia diz ao que a ciência diz, ou você está abraçando porque você fez um estudo sério, você aliou o seu estudo científico com o seu estudo da palavra de Deus e nesse estudo sério você chega a essa conclusão? Percebe a diferença? Percebe como que a motivação que nos leva até a pergunta, ela faz uma grande diferença? Outra questão importante para a gente considerar: se você abraça a teoria de 4,5 bilhões de anos, a minha pergunta seria: ainda assim você acredita que, se Deus quisesse criar o mundo em 6 dias, ele o faria? Que se Deus quisesse criar o mundo com uma idade aparente, ele o faria? Da mesma forma que Deus possivelmente fez Adão com uma idade aparente, né? Ou seja, Adão não foi feito bebê e a partir dali foi crescendo. Adão pode ter sido feito com 40 anos de idade, 100 anos de idade, 500 anos de idade. Ele pode ter sido feito a partir de uma idade aparente. Então, se você acredita que Deus pode fazer isso, mas ainda assim os seus estudos e a sua devoção te levam a entender que aqueles dias, na verdade, eram dias eras, percebe que a questão da quantidade de anos em si não vai fazer diferença para a sua fé, mas a motivação que te levou até ela faz. Esse que tem que ser o nosso questionamento. O que me faz abraçar essa linha de raciocínio ou aquela linha de raciocínio? Como que eu vejo Deus na criação?
Como que eu vejo as escrituras na minha vida? Como que eu vejo o poder de Deus sendo manifestado? No final das contas, é claro que é muito mais relevante eu entender que Deus fez o universo para sua glória, independente de quantos anos tem o universo. Mas para chegar até essa conclusão, eu vou precisar ter partido das perguntas certas e vou precisar saber se, na verdade, o que me levou a questionar foi uma intenção sincera, foi um coração que estava, assim, por um lado, dedicado aos estudos, como tem que ser. Nós temos que estudar, temos que nos envolver mais com a vida acadêmica, temos que pesquisar, mas não podemos apenas pesquisar e deixar de lado as escrituras. Precisamos nos aprofundar tanto nos estudos acadêmicos quanto também no nosso estudo bíblico, para que a nossa descoberta científica particular ela esteja amparada e protegida pela devoção por um coração que se coloca diante do Senhor, querendo descobrir as maravilhas que o Senhor colocou e nos deu condições de descobrir, mas ao mesmo tempo se mantém alinhado com o Senhor. Ao meu ver, é esse o grande segredo desses cientistas que conseguiram ser tão significativos dentro da comunidade e, ao mesmo tempo, não só não perderem a sua fé, como serem homens exemplos de fé para nós até os dias de hoje. Muito legal. Queria agradecer mais uma vez, Thiago, você pela presença, pelo estudo que você fez para preparar. Eu queria pedir para você, ouvinte, que tem alguma dúvida, que tem algum questionamento, que você mande as suas perguntas para o nosso podcast. Você pode estar usando o nosso e-mail, que é o perguntandoteologia@gmail.com, ou também qualquer rede social da Igreja Batista Aliança. Então, sinta-se à vontade para contribuir com esse nosso projeto. Muito obrigado, Thiago, e até a próxima semana, pessoal. Até, Rafinha, um abraço a todos e aguardamos mais perguntas chegando por aqui. Até mais.